Deus, por gentileza, abra a Bíblia de 2 Samuel. Glória seja dada ao Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Glória a Deus. Está escrito assim no verso 1 em diante. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome dele era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou ao rei. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele. Então Ziba respondeu dizendo: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Meus irmãos, estamos diante do texto esse que todos nós conhecemos. É bem verdade que para nós pregarmos sobre dentro desse texto temos que botar alguns capítulos ou até mesmo livro. Só que o texto que nós acabamos de ler aqui vai trazer a narrativa da história de um menino, que esse já não é um menino mais, nem um menino, nem adolescente, porque ele já é adulto. Só que a história vai vir trazendo a história da vida desse personagem, por nome de Mefibosete. E o Mefibosete, ele é filho de um príncipe, e consequentemente ele seria o sucessor do teu pai. Só que a história vai dizer que o pai de Mefibosete morre numa batalha, e dentro dessa batalha que ele morre, o povo, o seu avô e alguns dos seus tios vai sofrer a mesma consequência de morte. Porém, enquanto a ama de Mefibosete está cuidando dele, no capítulo de número 4 de 2 Samuel, e o verso de número 4 vai afirmar que esse menino, quando a ama de Mefibosete, a qual era a babá na época, estava cuidando dele, veio uns soldados mensageiros de dentro da batalha, correndo apressadamente, ela querendo fugir daquela situação. Ela vai pegar o menino e levar consigo, carregando no seu colo, e ao mesmo momento que ela pega, que ela corre apressadamente, o menino vai cair dos seus pés, do seu braço, do seu colo, e aquele menino era aleijado, porém, com aquela idade de 5 anos de idade, como diz a história, que aquele menino tinha 5 anos de idade, e pela consequência, ele agora se torna aleijado de ambos os pés. Só que a ama de Mefibosete, a fim de esconder, a fim de guardá-lo, agora ela vai descer na terra por nome de Lodebar. Agora já foi cantado aqui nessa noite. Lodebar, por certa vez, segundo os historiadores, segundo alguns conhecedores a respeito das cidades daquela época, vai afirmar que Lodebar era uma terra que não produzia pastagem, não era um lugar que um pastor de ovelha poderia levar as suas ovelhas para aquele lugar, porque não tinha habitação de pastagem para que ele pudesse apacentar as suas ovelhas. Segundo, Lodebar era uma cidade que não tinha condições financeiras, então ela pegando Mefibosete, levando para dentro de Lodebar, ela sabia que sim, primeiro, que ninguém iria descer para Lodebar sabendo que era uma terra que não tinha condições nenhuma, não tinha possibilidade de frutos nenhum, mas só
O menino, ela vai crescer, vai passar pelo seu período da sua adolescência, aproximadamente até a sua juventude. Porém, o menino ele vai crescer dentro de uma casa de um homem por nome de Maqui, que era filho de Aniel. E aquele menino ele vai crescer dentro de um local, Felipe, onde ele não está diante do seu meio familiar. Aquele menino ele está crescendo, ele está passando o seu período longe da sua família, longe da sua pátria, longe da sua casa. Aí haja vista, se você for parar para avaliar e procurar a respeito da história dele, você vai ver que ele passa o seu período, o período da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, toda naquele lugar, até mesmo a ponto de ele fazer família, a ponto de ele se casar dentro daquela cidade, a ponto de ele ter filhos dentro daquela cidade. Mas só que mediante a circunstância, Deus ele tinha uma palavra para ele. Oh glória, sabe por quê? Porque todas as vezes que você está passando pelo anonimato, Deus ele tem uma palavra de promessa para a tua vida. E oh glória a Deus, a palavra de Deus para mim e para a tua vida nessa noite é: aguenta mais um pouco, porque o que Deus vai fazer na tua vida. Aquele menino ele vai passar pelo seu período esse de algumas interrogações na sua mente, porque o menino ele sabia que ele era filho de um príncipe, o menino ele sabia que ele era neto do rei, e consequentemente na mente dele vai causar alguns conflitos, porque o seu pai morre, o seu avô morre, porém aquilo que era para ele herdar de herança, ele não tem possibilidade de conseguir. Por quê? Porque os filisteus entram num confronto, uma guerra, uma batalha, que pela consequência da guerra, todos eles morrem. Mas só que um certo dia, Davi ele está dentro do seu palácio. Davi ele está pensando. Ele está pensando, sabe por quê? Em querer ajudar alguém. Porém, ele não sabia se tinha alguém. Ele não sabia se existia alguém ainda da casa de Saul. Mas só que dentro do palácio ainda, dentro daquele lugar, existia ainda alguém que tinha condições de saber. E essa mesma pessoa, a história vai trazer a narrativa dizendo que ele era servo de Saul. Ele tinha total, ter informações a qual Davi não tinha. Mas só que o texto vai afirmar que quando Davi ele vai declarar, clamando, dizendo: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de bondade por amor a Jonatas. E quando Ziba se apresenta, quando traz Ziba à presença do rei, Ziba ele vai se apresentar, o rei vai perguntar isso, Ziba ele vai responder: sim, sou eu, teu servo. E quando ele responde, o rei vai perguntar novamente: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de bondade de Deus por amor a Jonatas? Então, naquele momento, aquele menino, aquele rapaz, aquele homem que está na frente do rei, está dizendo, ele vai dizer: sim, ó rei, existe um sim, porém, ele é aleijado. Porém, ele é aleijado. Se você for observar, a maioria das pessoas que ele conhece, algumas pessoas que te conheceu na vida passada, na vida outrora, sempre vai querer causar, sempre vai querer te apunhalar ou apontar alguns defeitos do seu passado, ou defeito que você tem no presente. Mas só que escute uma coisa aqui: enquanto muitos estão querendo apontar o seu passado ou o seu
existe um Deus que está dizendo: vai buscá-lo, porque a promessa dele se cumpriu. E aquele menino, aquele rapaz, ele vai pela contramão, trazendo a deficiência, porque ele sabia que, segundo a lei de Moisés, não podia nenhum pessoas deficientes estar habitando dentro da cidade. Porém, o próprio rei também ele sela uma lei dentro de Israel, a saber de que não podia também nenhum povo deficiente também estar dentro. Então, quando Ziba ele vai trazendo a deficiência, Ziba está dizendo, já que ele é aleijado, ele não tem condição de ficar dentro. Mas só que o rei agora ele vai dizer, vai buscá-lo. E quando Mefibosete ele chega dentro a presença do rei no palácio, o rei vai pegar o texto de Mefibosete e ele vai declarar, dizendo que ele não passava de um cachorro morto na presença do rei. Ele se humilhando perante o rei. A maioria das vezes nós conseguimos se humilhar na presença do homem. A maioria das vezes nós conseguimos se humilhar perante aos nossos patrões. A maioria das vezes nós conseguimos se humilhar perante os nossos professores. Conseguimos se humilhar perante a todas as pessoas. Mas só que quando chega na presença do rei, nós queremos entregar uma adoração qualquer. A maioria das vezes nós queremos entregar uma adoração a qual não queremos de fato com aquele sem o objetivo de fato de estar na igreja. Mas só que hoje nessa igreja, na Catedral das Missões de RPC, tem igrejas aqui, tem homens e mulheres aqui, crianças que veio no intuito de objetivo de buscar a presença do eterno nosso Deus. Só que veio buscar aqui a presença do Deus vivo. Levanta a mão para adorar Ele. Você vai se apresentar, e quando ele vai se apresentando, já para finalizar, o rei vai olhar para ele e vai dizer: Mefibosete, tudo que era teu eu vou lhe devolver. Mefibosete, aquilo que era da sua descendência, do seu pai, do seu avô, vai voltar para você. Vamos para a contabilidade. Só Ziba ele tinha 20 servos. Ziba ele tinha 15 filhos. Oh glória! E o próprio Davi ele vai dizer: Mefibosete, tudo que era de Ziba agora é seu. Todos eles vão ter que te servir. Oh glória! A casa que era dele vai ser sua. E todos os dias você vai ter que sentar na minha mesa. Todos os dias você vai ter que sentar na minha mesa. É Deus dizendo para algumas pessoas aqui: muitos se levantaram contra a tua vida, mas tem uma mesa preparada para a tua vida. É por isso que o salmista vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor estás comigo. Unges a minha cabeça com óleos e faz do meu cálice transbordar, e preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aleluia. Todas as vezes que alguém se levantar contra a tua vida, Deus ele está preparando uma mesa para você. Todas as vezes que se levantarem contra você dizendo: essa aí ou esse aí não canta mais, esse aí não prega mais, esse aí só é como de palha. Mas Deus ele está dizendo para a tua vida, para a casa de Jacó eu disse que é fogo, sobre a casa de José é chamas, sobre Esaú é palha. Mas só que a profecia para nossas vidas nesse dia de hoje é fogo em chama. Oh glória! Porque enquanto nós estivermos alicerçados dentro de uma promessa, alicerçados na rocha que é Cristo, todas as promessas
promessas irão cumprir. Aqui a promessa que tudo isso aqui poderia acontecer definitivo, rápido, poderia. Tudo nas nossas vidas poderia acontecer, no estralar de dedo poderia, no piscar de olhos poderia. Mas só que nós devemos passar pelo processo. E o processo que esse Mefibosete teve que passar dentro de Lodebar foi o processo do anonimato, do esquecimento. Mas só que todo mundo, todas as pessoas que é esquecida, algum dia será lembrado. Todas as pessoas que foi esquecido sempre será lembrado. Sabe por quê? Porque quando Jesus está pregando e quando o Filipe vai falar sobre Jesus, o povo vai dizer: porventura de dentro de Nazaré sai alguma coisa. Mas só que dentro de Nazaré saiu que foi o Salvador da pátria, foi o Salvador das nossas vidas. Foi o mesmo que morreu na cruz para fazer com que a promessa de Deus possa se cumprir na terra. Então nessa noite sai daqui dizendo que as promessas de Deus ainda estão de pé. Nessa noite você vai sair daqui dizendo, declarando dentro da tua casa que as promessas de Deus ainda estão de pé. Dentro da sua vida, quando você sair daqui, quando você chegar no seu local de trabalho, você vai dizer: as promessas de Deus ainda estão de pé. Quando você chegar no seu colégio, você vai dizer: as promessas de Deus ainda estão de pé. Porque se para de você de ter solução para a tua vida, vai ter. Glória a Deus. É como você pegar lá no livro do mistério, enquanto Mardoqueu está no pátio do palácio, Amã está ali proclamando, o próprio rei está dizendo: eu lembro no livro das crônicas, perturbado porque não estava conseguindo dormir. Logo em seguida ele vai chamar os principais dos príncipes para estar com ele, e ele vai perguntar ao principal do príncipe, um dos primeiros, dizendo: ao homem que eu quero agradar, eu posso fazer o quê? Eu farei o quê? Mas só que Amã, olhando naquelas condições, pensando em si, dentro do seu intelecto, no seu pensamento, dizendo: quem deve ser o rei que eu agradar, a não ser a mim? E logo em seguida ele vai dizer: ó rei, pega a sua capa, veste, pega o seu cavalo, coloca para que ele venha montado, e pega um dos principais dos príncipes para proclamar: esse é o homem a cujo o rei quer o agradar. E ele se esqueceu que um dos primeiros principais da época era ele. Então o rei vai olhar para ele e vai dizer: então faz tudo isso para Mardoqueu. Então ele teve que sair proclamando de todas as províncias, proclamando de Suzã a todas as províncias, proclamando. Vai ser o que Deus vai fazer com você. Todas as pessoas que olharam para você e colocaram pontos de negatividade na tua vida, Deus vai fazer com que todos eles venham a ver o que Deus vai fazer na tua vida, e o mesmo vai ter que proclamar: Deus foi fiel na vida dele. Deus foi fiel na vida dela. Pode tudo se passar. Pode passar a palavra do homem, pode se passar a palavra do prefeito, do presidente, do deputado, pode se passar do senador, do governador, de todos, mas só que o que não vai passar é a palavra de Deus. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Se Ele disse que vai fazer a tua vida,
afirmou que eu e minha casa vai servir ao Senhor.